Olá pessoal da Escola Mariano Tomás, da turma do sétimo ano. Hoje iremos passar apenas uma revisão sobre o absolutismo, assunto que vai ser passado aí nos simulados e nas provas escritas, então é importante vocês estarem antenados. O termo absolutismo vem de absoluto, alguém que domina, que governa de forma única, de forma absoluta, sem ouvir ninguém, sem ouvir os mais pobres, os camponeses. Vamos entender, estamos falando de regimes absolutistas, estamos falando de reis, né? A população da Europa era dominada por reis, certo? Então, para a gente, de forma bem simples, o regime absolutista é uma forma de governo onde o todo poder está concentrado na mão do rei. Eles tinham total autoridade de fazer o que bem entender sem dar satisfação a nenhum dos seus moradores, dos seus súditos. Teve a origem, né, na Baixa Idade Média, surgiu porque o rei contou com uma classe bem importante que foi a burguesia. A burguesia, pessoal, eram pessoas que comercializavam, então vendiam, trocavam seus produtos e com isso acumulava dinheiro, e acumular dinheiro era sinônimo de poder, né? Então esse poder associado ao dinheiro que tanto a burguesia quanto os reis tinham, tomavam as forças dos pequenos, né? Dos camponeses e dos pequenos comerciantes, certo? Resumo absolutista, em resumo, para a gente entender, o regime absolutista é um regime político, onde o rei ele manda sem dar satisfação a ninguém. Isso é errado, claro, isso é erradíssimo, certo? Mas tinham teóricos que justificavam que o rei ele podia fazer as coisas sem dar satisfação a nenhuma pessoa, a nenhum súdito, porque ele foi enviado por Deus. A gente sabe mais uma vez que isso era mentira, era mito. O rei nada mais, nada menos do que uma pessoa que estava ali para governar e fazer com que o Estado caminhe e dando condições de vida, boa condição de vida para o povo, já que esse povo era que pagava os impostos para o rei, e a obrigação do rei, de qualquer político, é simplesmente devolver esses impostos em benefícios para a população. Pois bem, tinha algumas pessoas, alguns teóricos, que até aceitavam que o rei fizesse tudo isso, certo? Mas não era bem assim. Eles achavam que era dessa forma. Só para a gente entender, Jean-Jacques Bisset, ele justificava que o rei estava ali porque era por vontade divina, vontade de Deus. Todo aquele que se revoltasse contra o rei estava se revoltando contra Deus. Vejam só, que coisa errada, né? Mas acontecia. As pessoas têm o direito até hoje, num país democrático, têm o direito até hoje de em busca dos seus direitos, mas no regime absolutista não tinha, certo? Algumas práticas absolutistas, eles queriam muito, o regime absolutista, os reis, eles queriam, se aliavam aos burgueses, aos comerciantes, certo? Para ter benefícios. Esses benefícios eram a exploração de novos territórios, certo? Navegar e encontrar pedras preciosas, que quanto mais pedras preciosas o governo tivesse, o rei tivesse, mais poderoso ele se tornaria. Ou seja, era o famoso metalismo. Um reino só era forte, só encarava guerra se tivesse dinheiro para comprar armas, munições, soldados e tudo mais. E só era forte se tivesse ouro e prata. Então era importante para o rei financiar essas viagens marítimas, porque voltavam com pedras preciosas, voltavam com ouro. E se tem ouro, o rei se transformava forte, tá certo? Apenas um pouquinho para a gente entender o que foi regime absolutista. Vamos lá? Resumo agora. Regime absolutista é um regime político onde o poder está concentrado nas mãos de uma pessoa só, de um rei. Isso iniciou com a aliança, né, do rei junto com a burguesia, já que os burgueses eram comerciantes, e esses comerciantes ajudavam o rei a acumular pedras preciosas, que é o famoso metalismo. Eles praticavam, eles protegiam, que é o protecionismo, protegiam outras nações,
protegiam ele próprio de outras nações não acumular mais metais do que eles, certo? Eles queriam sim ter mais ouro do que gastar. Era a famosa balança comercial favorável. Quanto mais ouro tivesse em caixa, mais rico o rei absolutista era e mais forte a burguesia ficava. Vocês façam o seguinte, dêem uma lida, pesquisem, estudem, serve isso aqui como material para que façam as provas e os simulados, tá certo?